aí, vamos lá, pessoal. Tudo bem? Cheguei do trabalho agora há pouco, né? Vou cumprir aqui, porque esse canal é assim, né? A gente vai cumprir sim com as projeções e análises, mesmo trabalhando às vezes. Vou te mostrar tudo que aconteceu no mini dólar hoje. E olha, cara, um movimento muito bom. Nós pegamos o início do movimento. Meu alvo, se vocês observarem a live, é exatamente onde ele foi. Mas vamos ver, vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu. Vamos começar pelas notícias. Vamos para as notícias. Amanhã nós temos 9h30. O payroll, a notícia mais importante do mês, né? Lembra que pularam semana passada? Porque por causa do shutdown, continua o shutdown, acredito, né? Só que vai ter o payroll. De qualquer maneira vai ter o payroll amanhã, então vamos dar uma olhada. Notícia de alto impacto, alta volatilidade. Tem que ficar muito fora, às vezes pula teu stop, pula teu take. Não vale a pena operar nisso aí, tem que operar o pós-notícia. E é isso. Cautela. Sempre cautela. Vamos para os 60 minutos de dólar. E vamos lembrar, mini dólar, meus amigos, fez um baita de um movimento que a gente observou ontem, que a gente tinha o objetivo do movimento medido, e a partir do movimento medido eu disse que ele poderia entrar no range ou fazer um movimento de reversão disso. Yup! E fez. Cara, mudou a característica do preço. Olha que interessantíssimo isso aqui. Mudou a característica do preço e fez o quê? Um falso pivô, meus amigos. Esse cara aqui foi um falso pivô. Ele foi lá e disse que ia cair, e virou ao contrário, e rompeu o topo, e quebrou a estrutura para dar prosseguimento para alta. Você não posso estar muito enganado, mas demonstra um forte indício de reversão. Como é que está aqui o índice? Pois é, olha aqui, cara, o índice na média de 200 do diário. Vamos dar uma olhada do dólar no diário. Não. Discordo totalmente. Se a gente vier aqui, ó, na aparência, colocar a linha central, com tirada, não chegou nem nos 50% desse canal de baixo. Então não, ainda tem muito chão para esse cara reverter. Olha a distância. Não. Segue bearish, um movimento bom de pullback. É bearish, ali, ó. Tudo que ele tá fazendo é tentar chegar na metade aqui, ó, do canal de baixo. Às vezes ele é um canal escondido. O Joseph James fala isso direto. Nossa, tô fã. Canalzinho escondido. E aí ele vem escorregando na groselha dentro desse canal. E agora ele entra num range, sai desse 50%, cai de novo. Então não. Não é uma reversão. Não. Só um range. Rotacionando dentro do range. E agora começou a espremer esse range, né? Agora não tá tão interessante, mas vamos mapear ele aqui. Pegar até esse aqui, ó. Um pouquinho mais pra cima. Aí, ó. Gracioso. Ele pode só ir pra cima e voltar pra dentro do range, então... Bearish, cara, bearish. Vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. Em dúvida aqui do que ele pode projetar pra amanhã. Mas sim, ainda é bearish. Se a gente olhar aqui, ó, todas as vezes que ele tocou na média de 21, ele capotou, né? Agora ele veio testar de novo, mais uma vez, a segunda vez mais. Ele pode às vezes fazer isso aqui, ó. Capotar. Bearish. Tenho certeza. Agora olhando assim, eu tenho certeza. Vamos para os 5 mil tickets. $1.000. Tá aí, ó. Nossa, olha os movimentinhos que eu peguei. Interessante, hein, cara? Fez um baita no movimento. Cara, ele mudou a característica do preço. Vem aqui nos ticks pra gente ver isso aqui acontecendo. Nossa, ele mudou a característica do preço aqui nesse ponto aqui, ó. E veio em V, brother. Em V. Aí ele quebra essa estrutura aqui. Além disso, ainda quebra essa aqui anterior, demonstrando que esse movimento aqui, que isso aqui, era um pivô falso. Mas ainda tem momentos de tensão aqui no Hotel Royale. Porque agora, ele tem que fazer esse pullback e voltar com força. E daí sim, aí ele faz um movimento legal. Porque nesse pivô falso aqui, ele também mudou a característica do preço para depois fazer a quebra na sequência. É isso aí. Ele muda aqui. E aqui ele quebra a estrutura desse movimento aqui, porrada. Ele muda a característica do preço aqui. Pega todo mundo no contrapé, né? Por quê? Porque ele fechou aquele movimento medido. A gente tinha feito aquele movimento medido, lembra? Daqui. E a gente repetiu ele pra cá e ele veio exatamente ali, ó. E aí foi o que eu falei na live. Os vendedores cumpriram com o objetivo do movimento medido da terceira perna proporcional. E aí entra num rangezinho, bem rápido até. Explode pro alto. É o que o Joseph James chama de slingshot reversal. Ele é um estilingue. Agora é o mesmo conceito, cara. Mesmo conceito. É cada repetição. Mesmo conceito. A gente vai ter que esperar 2 pernas de pullback proporcionais pra gente pegar esse movimento aqui e replicar ele onde esse pullback parar. Se for uma perna só, se vier com força, eu não acredito. A gente vai medir essa perna
Se ele parar por aqui, a gente vai ter uma forma de medir a terceira perna, proporcional. Sempre. A primeira perna é proporcional à terceira. A segunda é de pullback. E aí a segunda pode ser assim, como pode ser assim. 2 pernas de pullback. Um movimento medido. E daqui a gente vai fazer um movimento medido para ter um alvo final. Nos 60 minutos, cara, nos 60 minutos ele virou para bullish. Ele fez a reversão. Tá tentando se manter, não fez a reversão ainda perfeitamente, mas tá tentando se manter. O nosso ponto interessante, que nos causa dúvida, são os gaps. Tem gap aqui, que não foi fechado, e outro gap mais antigo aqui embaixo. Então tudo que ele pode fazer agora é atrair a compra e talvez vender em 2 pernas longas. Pra depois chegar lá nesse fundo aqui, ó, ou talvez fechando esse gap. E daqui, ele fazer um novo ataque da compra. Como eu digo, e como o Joseph James diz, ele tá certo, o mercado é repetição. O que a gente faz aqui? A gente pode observar essa rotação no tempo maior, e a gente pode também, no tempo menor, observar os movimentos próximos da VWAP. E claro, observar o conceito de choque BOS para mudança da característica, para quebra de estrutura e mudança de característica do preço. Porque agora, para ele passar a ser vendedor de novo, vai ter que perder esse fundo. E para ele dar prosseguimento à compra efetiva, ele vai ter que romper esse topo. Ele não pode fazer um pullback muito longo aqui. E aí o nosso balizador, o que é? VWAP. Inoxidável, inenarrável, VWAP. Tenta operar próximo dela. Hoje eu fiz aqui o movimento certinho. Hoje eu não tinha pra ganhar dinheiro, mas eu tinha que trabalhar. Mas olha só isso aqui. Movimentos bons, pontos bons de entrada. Dá pra ter dado até prosseguimento aqui, ó, na quebra da estrutura. Enxergam? Quebra da estrutura. Quebra da estrutura, quebra. Vendo? Quebra. Foi um trend day pra ganhar dinheiro. Acontece. De 3 a 5 vezes no mês ele vai fazer isso aí. De 2 a 3 vezes ele vai tentar limpar tua conta de todas as formas, não vai ter chance de conseguir alguma coisa. E os outros dias vão ser dias de lado, dias tortos, como esse aqui, como esse aqui, como esse aqui, como esse aqui. Esse aqui já foi diferente. E a gente vai procurar por setups próximos da VWAP. Para um reversal, back, força, trap, isso aí. Junto desses conceitos de choque, BOS. Passando aqui, ó, primeiro, a técnica de rotação de range, né? Clássica rotação de range, ó, com um alvo. Funciona muito bem hoje. Além disso, conceitos de choque e BOS. Aqui, ó, BOS, choque, mudança da característica do preço, falso pivô. Ele fez um falso pivô nessa história aqui. E o enganador foi esse cara aqui. Esse aqui foi o falso pivô. Pra cair. Quebra a estrutura. Vai mais alto. Quebra a estrutura de novo. Tudo quebra de estrutura. Hoje foi um trend day muito legal. Quebra de estrutura. Onde que fica o próximo mudança de característica do preço? Pivô validado. Quebra da estrutura. Onde que fica o próximo? Pivô validado. Esse aqui vai tudo inviabilizando, né? Ó, quebra da estrutura. Mudança da característica do preço. Quebra da estrutura, um baita de um trend day. Mudança da característica do preço, faz um fundo dupla. Quebra da estrutura. Mudança da característica do preço. Fala isso aqui, cara, porque essa técnica que funciona demais. Quebra da estrutura. Quebrou aqui, ó. Mudança da característica do preço. Faz pullback. Quebra da estrutura de novo, ó. Mudança da característica do preço. Opa. Pode ser um falso pivô? Pode. Isso aqui pode ter sido um falso pivô. Falso pivô. Quebra a estrutura. Muda a característica do preço. Diz que vai cair. Diz que ele faz na sequência. Quebra a estrutura. E aqui passa a ser a nova mudança da característica do preço. Notem que isso aqui, cada vez que ele vai fazendo esse movimento, vai inviabilizando a mudança da característica do preço. É a grande dica disso. Se a gente aliar esses setups junto com o setup de Joseph James, a gente vai conseguir fazer as operações muito mais claras de trap, entradas de reversão, sem precisar adivinhar topo ou adivinhar fundo. A gente simplesmente vai usar o conceito de quebra de estrutura e mudança de característica do preço. E aí, quando ele identificar que ele vai fazer um movimento contrário, ele vai te apresentar através desses passos aqui, sem tu precisar adivinhar topo e fundo. Achar que não vai mais parar aqui. Aí tu vende aqui, ele faz isso aqui, volta e te stop. Então isso aqui pode ter sido o quê? Um falso pivô. Vamos ver se ele vai se manter amanhã ou ele vai ser certo. Se foi um falso pivô, a gente vai seguir na compra, amarradão, com os setups que eu citei. É isso, tô cansado. Se você acredita que o que eu falei aqui acrescentou, agregou ao seu setup, deixou o seu mindset mais bem preparado para o dia de amanhã, deixa seu like. Hoje tem a possibilidade de se inscrever no canal. Eu faço projeções de segunda a quinta e libero elas à noite pra gente evitar bolas curvas do próximo dia. E tento fazer lives todos os dias a partir das 9. Vou mudar agora para as 9h40 da manhã. Até meio-dia e meia, 1h. Todos os dias. Amanhã estarei aqui. Espero vocês lá na telinha comigo, operando mini dólar. Grande abraço. Muita atenção ao peio. E tchau.